Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do GeoGebra. E nós vamos agora falar do comando sequência. É um comando muito útil. Eu sugiro que você, caso necessite, dê pausa no vídeo e faça também logo depois o comando, que é para você ganhar familiaridade, porque ele tem várias variações e várias utilizações. Então a gente vai começar devagar. Iniciando aqui, eu vou fechar essa janela de visualização, que ela não vai ser necessária agora. Então, eu venho aqui na caixa de entrada e digito sequência. E aí, já tem aqui várias opções. Sequência, valor final, sequência, valor inicial, valor final. Então, tem várias opções, a gente vai dar uma explorada aqui em cada uma delas. Então, por exemplo, se eu pego essa primeira aqui, sequência, valor final, e coloco aqui o número 10, o que vai acontecer? Ele vai criar uma lista com uma sequência que vai iniciar em 1 e terminar em 10 e vai fazendo a variação de 1 em 1. Por quê? Porque eu só disse que era 10 aqui. Se eu vier aqui e editar e colocar 15, claro que ele vai fazer até 15, né? Então, aqui uma maneira bem simples de fazer o comando sequência. Então, se você quer uma sequência de 1 em 1, começando em 1 e terminando no número que você vai entrar lá como parâmetro, esse é o comando. Note que, para eu fazer esse comando, por exemplo, se eu colocar um número negativo aqui, por exemplo, -5, né, você vai ver que você vai ter uma lista vazia, né? Ele vai retornar uma lista que não tem como você ter uma lista desse tipo, visto que você colocou que o seu número final lá era -5. Então, vou colocar de novo aqui o 15 de volta, para a gente ficar com a nossa lista aqui, tá? Bom, um outro modo de eu fazer aqui uma lista, né, essa sequência, vou fazer aqui a sequência, e aqui eu vou colocar valor inicial e valor final. Então, eu posso começar aqui, por exemplo, do valor -5 até o valor 5, por exemplo. E aí eu vou ter uma lista que ela vai ter início em -5 e vai terminar em 5. Então, note, -5, 4, -3 e foi até o 5. Então, eu obtive aqui uma sequência que também vai variando, né, de 1 em 1, e eu tenho o valor inicial e o valor final. Ah, eu poderia colocar qualquer valor? Poderia colocar aqui -1, por exemplo, né? E aí, eu estou de -1 até 5, né? Então, passa pelo 0, inclusive, né? Bom, como é que eu estou fazendo essas modificações? Tá? Eu dou um duplo clique em cima aqui do objeto, e aí eu posso fazer aqui as mudanças, né? Coloco aqui de -10, vai de -10 até 5, tá? Bom, um outro modo também de eu fazer a sequência é fazer o seguinte, Então, vou escrever sequência aqui e vou pegar aqui valor inicial, valor final, incremento. Então, meu valor inicial vai ser 0, o meu valor final vai ser 4, e o incremento eu vou colocar aqui como sendo 0,5. Tá? 0,5 é o 0,5, né? Só que aqui eu tenho que colocar ponto. Por quê? Porque ele vai entender que se eu colocar vírgula aqui, né, os argumentos aqui eles são separados por vírgula. Então eu tenho que colocar ponto. Aí eu dou Enter e eu tive aqui, começou com 0, depois 0,5, 1, 1,5, 2 e assim por diante até chegar no 4. Bom, agora nós vamos variar um pouquinho, colocar uma sequência da seguinte forma. Vou escrever aqui sequência, vou escolher aqui essa expressão, expressão. Então, vou colocar uma expressão aqui usando uma variável já. Vou colocar 2 vezes i. E aí, o que é o i? O i é essa variável, tá? Poderia colocar qualquer nome aqui, ao invés de i, colocar j, tá? 2j. E aí, aqui a variável seria j. E aí, valor inicial, eu vou colocar 1. E valor final, vou colocar 10. E aí, olha o que vai acontecer. Aqui eu tenho o i variando de 1 a 10, é que ele fez, 2 vezes 1, 2, né? Lembrando, que a sequência é 2j, né? 2j, j variando de 1 a 10. Então, se eu coloco aqui, né, o j igual a 1, vai dar 2 vezes 1, 2. Aí depois 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc.
Então, nesse caso aqui, ó, eu fiz uma progressão aritmética, né, de razão meio, começando em 0 e indo até 4. E aqui eu também tenho uma progressão aritmética, que é uma PA, né, de primeiro termo aqui 2 e razão 2 também, né? Ah, eu queria fazer uma de razão 3. Então é só eu pegar aqui e colocar 3J, né? E aí, ó, eu vou ter de 3 em 3, tá? Agora veja que interessante. Eu também posso pegar aqui, ó, ao invés de eu ter 3J, né, eu colocar J elevado ao quadrado. Então, o que vai gerar essa sequência? Ela vai gerar a sequência dos quadrados, né? Dos números, dos quadrados perfeitos, de 1 até 10. Então, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, até 10 ao quadrado. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 4, 9, 16, até o 100, certo? Então, dessa forma, aí eu já utilizei esse comando, né, de sequência. Então, tem mais um que a gente ainda não usou, que é aquele aqui que tem expressão, variável, valor inicial, valor final e incremento. Né? Expressão. Qual vai ser a expressão que eu vou pegar? 2 vezes i. Note que quando eu pego a variável i, ela fica um cinzinha mais claro aqui. Né? 2i mais 1. Isso aqui quer dizer que eu vou pegar só números ímpares. Né? Qual vai ser a minha variável? Minha variável é a variável i. O valor inicial é 1. O valor final é 10. E aí o meu incremento, eu vou usar o incremento 2. Olha o que vai acontecer aqui. Como o incremento é 2, o i vai passar de 1 para 3. Porque o primeiro vai ser 1, ele vai fazer 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Quando eu incrementar, o incremento vai somar 2 aqui. Então o i vai estar valendo 3. Então 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então o primeiro termo é 3. E o segundo termo já vai ser 7. Tá? Então fica ligado o que vai acontecer aqui. Ó. 3, 7, 11, 15, 19. Aí você fala, ah, mas ele foi incrementando de 2 em 2. É verdade. Ó. O primeiro, o i era 1. O segundo, o i era 3. O terceiro, o i é 5. Ó. Então 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Né? Se eu parar o mouse aqui em cima, ele vai mostrar aqui a lista. Ó. Tá? E aí quando eu faço o próximo, né? Eu vou ter aqui que era 5, agora vai ser 7 o próximo, né? Ó, aqui foi i igual a 1, depois 3, depois 5, agora 7. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. 7, quando eu somo 2, vai dar quanto? Vai dar 9. 9 vezes 2, 18, mais 1, 19. E quando eu somar 2, apesar da minha lista, né, aqui, ela parar no 10, quando eu somo 2, o 9 somando 2 vai passar de 10. Então vai dar quanto? Vai dar 11. E aí ele não vai fazer esse termo. Por quê? Porque eu disse que o maior seria 10. Tá? Então, ele não vai fazer o 10, né, porque o 10 daria 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. Então ele não mostra esse termo. Por quê? Porque ele pulou direto do 9 para o 11. E como o 11 é maior do que 10, ele não vai aparecer aqui na sequência, tá? Então você tem que entender direitinho o que esse comando aqui faz, né? Ele está fazendo essa sequência aí, 2i mais 1, né? O i vai estar variando de 1 a 10, só que o incremento é de 2 em 2. Então vou pulando aí de 2 em 2, tá? Bom, agora eu vou fazer uma sequência com a variação de 2 valores, tá? Então eu vou variar 2 variáveis aí, eu vou utilizar a variável i e a variável j. Então, como é que eu vou fazer? Basta fazer uma sequência de sequências. Então eu vou fazer aqui, ó, sequência, tá? E aí, dentro dessa sequência aqui, eu vou colocar uma outra sequência, tá? Uma outra sequência que eu vou fazer a sequência aqui como uma expressão. Vou fazer desse tipo aqui, tá? Fazendo a sequência com essa expressão aqui. Qual vai ser a minha expressão? Eu vou colocar uma expressão qualquer aqui. I vezes j. Observe que eu já estou colocando a variável j aqui, tá? Só que essa primeira sequência aqui de dentro, eu vou utilizar só a variável i, tá? Então, eu vou colocar aqui a variável i, variando de 1
até 5. E agora eu vou colocar um incremento aqui. Esse incremento eu vou colocar 1 mesmo, tá? Só para a gente enxergar mais fácil. E aqui, nessa outra, eu vou colocar aqui a variável j, tá? Variando. Ó, observe que esse comando sequência aqui, ele terminou aqui nesse parênteses, tá? Agora eu estou dando continuidade a essa sequência aqui de fora, que vai pegar isso daqui. Então já estou dizendo que a expressão dela é essa daqui, na variável j, tá? E aí eu vou colocar a variação de 1 a 5. E não vou colocar aqui o incremento. O incremento também vai ser 1. Assim como aqui eu colocar incremento 1, se eu não colocar nada, ele vai considerar incremento 1, tá? Então, foi isso que eu fiz aqui. Então, muito bem. Vou dar o Enter aqui. Olha o que vai acontecer. Ele vai me gerar uma matriz. Por que ele gera uma matriz? Porque eu estou dando duas variáveis aí e ele está fazendo I vezes J, né? Eu estou fazendo um laço, na verdade, né? Eu estou colocando uma sequência dentro da outra. Então, está aqui o comando sequência, ó, onde ele vai colocar aí I vezes J, né? Por exemplo, aqui é o termo 11, né? O M11. Então, é 1 vezes 1. Aqui é M12, M13, ó, 1 vezes 3. Então, está fazendo o produto. Eu poderia mudar aqui a expressão, né? Então, vou dar 2 cliques aqui. Ao invés de eu fazer I vezes J, eu vou fazer I mais J. Então, vou colocar um mais aqui. Tá? E aí automaticamente já muda, ó. Ele vai estar somando o I com o J, né? Bom, mas eu poderia também fazer o seguinte, ao invés de eu ter aqui uma matriz, né? Eu poderia fazer assim, eu não quero matriz, eu quero os pares ordenados. Então, eu vou fazer assim, ó, parêntese I, vírgula, J. Então, vou fazer aqui a variação aqui, I, vírgula, J. Eu estou passando aqui que a minha expressão agora é um par ordenado. Então, o que vai acontecer? Ele vai me dar uma lista de pares ordenados e agora não vai ser mais matrizes, né? Vai ser o quê? Uma lista de pares ordenados. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1. Ou seja, aqui o I está variando até 5, né? E o J ficou todo 1. Depois, o J fica 2 e o I varia até 5. Depois o J 3, o I varia até 5. E assim por diante, tá? Então, ele fez todos esses pares aí que eu coloquei, tá bom? Bom, então, é isso. A gente consegue, aqui nessa primeira parte, fazer essas expressões, né? Fazer essas expressões utilizando o comando sequência. Então, aqui nós obtivemos várias listas de sequências, né, que a gente pode fazer utilizando o comando sequência desta forma. Bom, agora nós limpamos a tela e colocamos de volta aqui a janela de visualização. A gente vai fazer uma construção com pontos agora. E eu vou escrever aqui pontos, que vai ser o nome do objeto. E vou colocar aqui a sequência. E vou pegar essa sequência aqui. Expressão, valor variável, valor inicial, valor final. E aí, o que eu vou colocar? Na primeira expressão aqui, eu vou colocar A. E eu quero um ponto, tá? Um par ordenado. Eu poderia colocar no lugar de A, X, tá? Só que X ou Y e Z, né, eles são reservados para a construção de gráficos. Então, não posso colocar XY aqui, por exemplo, porque eu vou ter problemas, tá? Então, essas variáveis, elas são reservadas para a construção de gráficos mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, por exemplo, o valor B e colocar aqui 3B. Então, são pontos dessa forma, onde a primeira, a abscissa é B e a ordenada é 3B. Qual é a variável que eu vou utilizar? B. Está variando de quanto a quanto. Então, o valor inicial aqui eu vou colocar 1 e o valor final eu vou colocar 5. Então, você percebe que antes de eu dar o Enter, já aparecem os pontos aqui, né? Então, se eu der Enter, os pontos aparecem e você percebe que eles estão todos selecionados aqui. E aí foi criada uma lista de pontos aqui, né? Ó, primeiro é 1 e aqui é 3 vezes 1. 2, 3 vezes 2. E assim por diante até o 5. 3 vezes 5, que é 15. Né? E os pontos eles estão aparecendo todos aqui. Um detalhe interessante é o seguinte. Se você marcar um ponto desses aqui,
e você for em propriedade, você não consegue mudar só a propriedade de um ponto desse, tá? Você muda a propriedade de todos eles. Por quê? Porque aqui você tem uma lista. Então, só consigo mudar a lista por inteiro, não consigo mudar aqui um elemento. Por quê? Porque aqui eu fiz uma sequência de pontos que me retornou uma lista, né? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função f de x aqui igual a ln de x. ln de x. Então, eu criei aqui a função ln de x. Tá? Não vou exibir agora esses pontos aqui. E vou fazer o seguinte agora. Eu quero criar uma sequência de pontos que os pontos fiquem aqui sobre essa função ln de x. Então, como é que eu posso fazer isso? Vou fazer assim, ó. Vou criar aqui a sequência e vou pegar essa daqui novamente. Valor inicial, valor final, etc. Então, vou colocar os pontos aqui. Como é que eu vou colocar os pontos de modo que os pontos fiquem sobre o gráfico da função? Então, eu vou colocar assim, A, e a ordenada eu vou colocar f de A, que vai ser aqui a ordenada. Então, os pontos, com certeza, vão estar sobre o gráfico da função. E aí, a variável? A variável é a variável A, porque eu estou utilizando A lá. Depois, eu vou colocar o valor inicial, vou colocar propositalmente aqui 0, tá? E vou colocar o valor final aqui 10. E aí, olha o que aconteceu aqui. Eu vou aparecer uns pontos aqui, não é? E eu vou dar Enter. Olha o que acontece. Eu tenho... Veja o que aconteceu. Eu tenho aqui os pontos, né? Mas eu tenho um probleminha aqui, que é o seguinte, ó. No ponto 0, ela não está definida, a função não está definida, e aí eu tenho essa interrogação que apareceu aqui, né? Esses pontos aqui, eles não estão definidos, né? Porque a função não está definida no 0, certo? Então, aqui no 0, né, a função não está definida, então apareceu essa interrogaçãozinha aqui. Sem problema nenhum. Eu consigo verificar aqui na função, tá? Na função logaritmo, eu tenho aqui algumas restrições que podem ser feitas. Então, eu posso vir aqui na ajuda e procurar aqui em listas. E aqui em listas tem o remover indefinidos. Então, você pode utilizar aqui remover indefinidos. E esse remover indefinidos, ele faz justamente isso. Ele tira esses valores aqui indefinidos, tá? Então, você pode utilizar esse recurso aí. Bom, o que nós vamos fazer, então? Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu quero criar um controle deslizante aqui. Vou criar um controle deslizante N, que ele vai variar aqui de 1 até 5. Tá? Eu vou colocar o incremento dele aqui, 0,1. Vou dar OK. Então, eu estou com o meu controle deslizante N aqui começando de 1. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e pegar o comando anterior que eu tinha aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Vai ser A, f de A variável é A. Eu vou colocar aqui de 0 até N agora. E N é o meu controle deslizante aqui. Então, eu vou fazer os pontos variarem de acordo com esse controle deslizante. Então, dou OK aqui. Observe que como N está igual a 1, eu tenho só esse ponto aqui. Note que eu comecei do 0, eu tenho aquele valor indefinido lá. Então, eu poderia mudar isso, né, vindo aqui e colocar 1 aqui para começar do 1. E eu tirava já esse indefinido. Então, eu vou começar do 1 mesmo. Então, aqui eu tenho só esse ponto aqui. Observe que eu vou variando o N aqui, ó, o N como 1.1, 1.2, todos os números aqui, né, que estão entre 1 e 2, e ele não gera nenhum ponto. Ele só vai gerar ponto quando? Quando eu chegar aqui no 2, né? Por quê? Porque o comando tá assim, né? Ele tá, é uma sequência, né? E essa sequência aqui, ela vai passando, né, de 1 em 1, porque eu não dei o passo aqui, o passo está sendo 1. Então, ela só vai fazendo de 1 em 1, tá? E aí, eu continuo, ó, 3, vou aumentando o tamanho dos pontos, né, os valores dos pontos, eu vou colocando aqui, tá? Eu posso também aumentar a quantidade aqui, fazer o N aumentar, né? Então, eu posso redefinir aqui o meu
controle deslizante e aumentar aqui para 10, por exemplo. E aí eu vou aumentar aqui a variação do controle deslizante, né? Então, fecho aqui, ó, e eu posso aumentar ainda, colocar mais pontos aqui, por exemplo, tá? Bom, mas aí eu digo assim, eu não queria, eu queria colocar mais pontos aqui, né? Eu queria que ele ficasse com uma quantidade maior aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui um outro controle deslizante, tá? Que eu vou chamar esse controle deslizante de incremento, tá? Vou escrever assim, inc, de incremento. Eu vou colocar esse incremento aqui de 0 até 1, tá? E vou colocar esse incremento aqui de 0,01, de 0,01 e 0,01. Então, esse daí vai ser o incremento que eu estou chamando de inc aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Venho aqui e mudo aqui o comando, né? Eu vou inserir o incremento. Então, quem é o incremento é inc, que é o valor da variável lá, incremento. Então, olha o que acontece. Se eu mudo aqui, né, quando eu vario o incremento aqui, ó, eu estou variando a quantidade de pontos, né, que eu estou inserindo. Observe que quando eu chego muito próximo de 0, né, fica uma quantidade muito grande de pontos e parece até que é uma linha, né, que é uma curva só, mas é que os pontos estão bem próximos, bem grudadinhos. Então, quando é 1, né, ó, eu tenho assim, quando eu vou diminuindo o incremento, eu tenho aí a quantidade de pontos aumentada, né? A distância entre os pontos vai diminuindo cada vez mais e a quantidade de pontos, como eu estou diminuindo o incremento, eu estou diminuindo a distância entre eles, né? Eu estou aumentando a quantidade de pontos aí, tá certo? Então, eu acredito que dá para entender direitinho aí essa função incremento na sequência, né? Eu vou colocando cada vez mais pontos aí no gráfico da minha função. Bom, agora nós vamos querer trabalhar com funções e sequências. E aí eu tenho um controle deslizante que ele está variando de 0, de 1 em 1 até 10. Então, vou colocar aqui na posição 1 e vou criar uma sequência aqui agora utilizando funções. Então, vou fazer assim, ó, sequência, e vou pegar aqui essa expressão, variável, valor inicial, valor final. Vou pegar essa daqui. Qual é a expressão que eu vou colocar? Vou colocar uma função qualquer. Vou colocar uma reta aqui, por exemplo, i vezes x. Eu vou estar fazendo a variação do i, né? A variável aqui vai ser i. Então, observe que eu estou pegando várias retas aqui e estou mudando só o coeficiente angular da reta, né? Variando no i. Qual vai ser o valor inicial? O valor inicial, vou colocar 1. E o valor final? Eu vou colocar n, que é o controle deslizante aqui. Então, observe que antes de eu dar o Enter, ele, como n está igual a 1, ele já fez aqui a reta 1 vezes x, que é a função identidade. Não é? Então, dei Enter. Agora, observe que se eu modificar aqui o controle deslizante, ó, ele vai fazer a sequência de funções que vai estar variando aí o coeficiente angular de 1 até 10. Né? Então, tenho todas essas daqui, ó, coeficiente 1, 2, 3, até o coeficiente angular 10. E aqui, nós vemos aqui a lista, né, com todas essas funções, ó, 1x, 2x, 3x, até 10x. Aí você pode perguntar, mas eu poderia colocar qualquer função aqui? Pode. Vou editar aqui, ó, ao invés de eu colocar i vezes x, eu vou colocar i vezes x elevado ao quadrado. Aqui não aparece o vezes, tá? O asterisco, né, que a gente colocou lá, mas quando você coloca um espaço aqui, o GeoGebra entende que é um produto que vai ser feito, i vezes x ao quadrado. Observe, quando eu aplicar, né, e der o OK, ó, apareceram aqui as funções. Então, eu vou no controle deslizante e eu coloco aqui, ó, né, claro, 0 não vai aparecer nenhuma, vai dar a lista aqui igual a 0, né, porque eu não estou colocando nenhum termo, mais 1, 2, ó, aparece a x ao quadrado, depois a 2x ao quadrado aqui, e assim por diante, ó, 3x até 10x ao quadrado. Tá? E você pode colocar aí a função que você quiser, né? Dependendo dessas variáveis. Eu coloquei a variável aqui como sendo o número que está multiplicando aqui o x ao quadrado. Então, você vê que você pode trabalhar aí em conjunto sequências e função no GeoGebra. Tá? Então, vamos limpar aqui para a gente ver mais uma aplicação. Agora, nessa parte do nosso vídeo, nós vamos trabalhar sequência em conjunto
com os comandos transladar e o comando girar. Então, primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um polígono aqui, um triângulo ABC, e vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um vetor, que vai ser o vetor que vai me dar aí uma direção, que eu vou fazer a translação desse meu triângulo. Vou posicionar o triângulo para cá. E vou fazer o seguinte, eu vou aqui em propriedades, vou mudar aqui a cor do triângulo, só para ele ficar mais destacado. Colocar um triângulo vermelho aqui e colocar ele assim. Só para a gente... Vou deixar mais assim. E esses lados aqui eu não vou mostrar. Muito bem. Agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer um comando que seja uma sequência que faça a translação. Eu quero fazer vários triângulos aqui transladados. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui, ó, uma lista que eu vou chamar de L1. Ela vai ser igual a... Eu vou utilizar o comando transladar aqui. Então, transladar objeto segundo o vetor. Tá? Que objeto que eu quero transladar? Eu quero transladar o objeto T1, que é o triângulo que eu criei aqui. Tá? Na direção de qual vetor? Na direção do vetor U. Eu vou colocar U aqui, tá? Propositalmente. Né? Você vê que já apareceu ele transladado aqui. Né? Bom, só que eu quero fazer uma sequência disso daqui. Vários triângulos, né? Então aqui eu só estou fazendo a translação de um. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na frente e escrever o comando sequência, tá? Aqui o comando sequência e vou fazer aqui esse comando sequência aqui com a expressão, tá? A expressão vai ser essa de transladar o vetor. Eu vou recortar e colar aqui. Qual é a variável? Né? A variável que eu vou utilizar é a variável i. Podia colocar qualquer nome para variável, exceto x e y, como a gente já começou, né? O valor inicial vai ser qual? O valor inicial eu vou colocar aqui 0, propositalmente também, tá? E o valor final eu vou colocar n, tá? Então, o que a gente percebe aqui, né? Que como n está igual a 1 aqui, ele já fez aqui o triângulo transladado. Vou dar Enter. Tá? Então, está aparecendo aqui o triângulo transladado. Quando eu aumentar aqui, ó, os valores de n, o que a gente está percebendo aqui? Ó? Que está ficando cada vez mais escuro aqui, né, esse triângulo. Isso quer dizer o quê? Que os triângulos estão caindo todos aqui em cima mesmo, né? Então ele só está pegando esse e transladando para cá. Não está tendo aquele efeito que eu queria, que é pegar um triângulo, colocar aqui, depois outro aqui e assim por diante, né? Então, como é que eu tenho que fazer? Tem um erro lá no comando, né? Proposital mesmo, como eu falei. Eu vou recuperar o comando aqui, tá? Que é esse daqui, ó. O que está errado aqui? Está errado que esse U aqui não era para ser U. Eu estou mantendo o mesmo U. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a variável i multiplicando o U. Então, vou fazer i vezes U, tá? E aí, ó, vou dar Enter. Quando eu fizer isso, ó, tá agora o triângulo aqui e eu vou aumentar os valores aqui, ó. Ah, agora sim, ó, tá funcionando, né? Os triângulos estão sendo replicados do jeito que nós queríamos, tá? Uma outra coisa que a gente percebe também é o seguinte, ó, se eu não exibir, por exemplo, o triângulo original aqui, o T1, tá? Não vou exibi-lo. A gente percebe que a translação, ele coloca um triângulo aqui na posição que é o triângulo inicial, né? Por quê? Eu vou olhar o comando que eu tinha colocado antes aqui, né? Esse comando aqui, eu estou começando no 0. Então, se eu começo no 0,
né, eu vou estar gerando esse triângulo aqui, que ele vai cair em cima do triângulo original. Como é que eu mudo isso? Basta eu mudar aqui para 1. Tá? Então, quando eu mudo isso aqui para 1, ó, o que acontece? Esse triângulo aqui não aparece. Então, eu vou começar daqui em diante. Então, nós temos essa situação. Né? Então, se eu não quiser começar do triângulo original, já quiser começar com o transladado, então não começo a partir do 0. Eu começo aqui a partir do 1 e vou até N. Ok? Bom, agora eu não vou exibir essa parte aqui, vou exibir de volta o meu triângulo T1. Ah, uma coisa interessante, né, é o seguinte, tá? Deixa eu colocar aqui. Claro que tudo está dependendo desse vetor aqui. Obviamente que se eu modificar, né, o vetor, eu tenho aqui uma translação diferenciada, né? Aumento a quantidade N aqui, né? Posso diminuir aqui para ver o que acontece, ó. Então eu tenho aqui umas figuras bem interessantes, né? Então, esse vetor, aqui a direção que eu coloco aqui, o vetor, né, o comprimento e a direção, estão relacionadas com a transformação que eu estou fazendo, com a translação, né? E aí eu posso ajustar, né, do jeito que eu quiser esse movimento, tá? Muito bem. Agora eu quero trabalhar com o movimento de rotação, né? Também fazendo essa questão aí da sequência, tá? Então eu não vou exibir aqui esses objetos, nem o vetor, que agora não vai ser objeto do nosso estudo, né? Mostrar esses objetos aqui. Vou ficar só com o triângulo mesmo. E agora eu vou exibir os eixos aqui, os eixos x, y, e vou posicionar esse meu triângulo para cá, assim, tá? Então, o que eu vou querer fazer aqui? Uma rotação em torno desse ponto aqui da origem. Então, fazer uma rotação aqui. Então, por exemplo, se a quantidade de triângulo for 2, né, então eu quero fazer uma rotação de 180 graus. Se for 3, eu vou fazer 3 triângulos aqui, né, e fazer 360 dividido por 3, assim por diante, tá? Então, eu quero que a rotação ela fique distribuída aqui. Então, para isso, a gente vai utilizar uma continha, né, que a gente vai fazer a multiplicação, porque o ângulo, né, a soma total dos ângulos aqui é 360 graus, ou seja, 2π. Então, a gente vai fazer 2π dividido por n, onde n é a quantidade do n que aparece aqui. Então, se eu tiver 2, eu vou dividir por 2. Se eu tiver 5, eu vou dividir 2π por 5 e assim por diante, tá? Vai ficar mais fácil quando eu colocar aqui o comando. Então, vamos lá colocar o comando aqui. Qual vai ser o comando para rotação? Eu vou fazer assim, ó. Vou escrever aqui L2, que vai ser a minha lista 2, né? L2 assim, igual. E vou escrever aqui a sequência. Vai ser sequência. Vou usar aqui a expressão valor inicial, valor final, né? E variável. E vou colocar o comando girar. Então, vou colocar aqui girar. E aí, como é um giro que eu vou fazer só com relação à origem, eu vou usar essa primeira aqui, tá? Então, objeto, ângulo. Então, vou colocar aqui. Qual é o objeto que eu quero girar? Eu quero girar o objeto T1, que é o triângulo, né? E o ângulo, aqui é que vem aquela sacada que eu falei para vocês, né? Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer a variável, que vai ser I, vezes. Agora, o ângulo, né? Vai ser 2π. O π, a gente escreve π mesmo aqui, tá? Então, 2, vou até colocar um asterisco aqui para ele não se confundir. Nunca se sabe, né? 2π. Isso aqui dividido por n, onde n é aqui o controle deslizante, tá? Aqui a variável vai ser o quê? Vai ser i, que é a variável que eu estou utilizando. O valor inicial aqui, eu vou colocar 1, porque a gente já sabe também que se eu colocar 0 vai começar nesse daqui. E valor final, eu também vou colocar n-1. Por que eu vou colocar n-1? Porque se eu colocar n, ó, vou tirar aqui, ó. Se eu colocar n, o triângulo vai cair aqui em cima. Então, ó, vou tirar de propósito aqui, só para a gente ver que vai cair um triângulo aqui em cima. Ele não está aparecendo aqui, né? Mas, se eu não mostrar aqui o triângulo T1, deixa
Deixa eu tirar o triângulo T1. Ó, eu tenho um triângulo que cai aqui em cima quando for N, tá? Então, eu vou voltar lá e vou editar aqui. E ao invés de ser N, eu vou colocar N menos 1, tá? Vou cancelar aqui e vir no comando aqui, né? Que estou colocando L2. Vou colocar aqui N menos 1, tá? E aí, ó, o que acontece? O triângulo original não cai nele. Se eu tivesse colocado 0 também, ó, tá? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Se eu colocar 0 bem aqui, vai dar a mesma coisa também. Eu vou gerar um que vai cair aqui em cima. Então, eu não coloco nem 0, nem N, porque senão vai cair em cima do triângulo original. Então, eu coloco o quê? Começa de 1 e vai até N menos 1. E aí eu garanto que vai cair aqui no triângulo. Então, eu vou colocar, não vai cair em cima do triângulo, na verdade. Então, eu não vou colocar aqui de volta o triângulo, e aí nós vamos começar a movimentar aqui, ó. Vou diminuindo, né? Ó, aqui eu tenho 3, aqui eu só tenho 2. Um só vai dar o triângulo aqui, né? E eu posso ir aumentando aqui, tá? Posso também chegar aqui no controle deslizante, né? E colocar mais aqui em propriedades, aumentar a quantidade aqui, sei lá, colocar 100 aqui, exagerar, né? E aí eu posso botar bastante triângulos aqui, ó, o que acontece? Vai ficar uma figura bem interessante aqui, ó, né? Com 100 triângulos. Eu estou fazendo a rotação, né, dos 100 triângulos e eles estão caindo aqui, né? Vai ter uma hora que vai cair um em cima do outro, ó, fica bem interessante aqui o objeto. Ok? Bom, então para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parando por aqui. E aí, nós nos encontramos no nosso próximo vídeo com mais uma aplicação que nós vamos utilizar aí figuras para fazer translações em sequência, tá? Nos encontramos lá nesse próximo vídeo.